eu trabalhei no Anchieta de 1980 até 2006, quando eu aposentei. Foi assim um trabalho de uma vida dentro da escola, porque nós éramos apaixonadas por aquilo que fazíamos e pela própria escola José de Anchieta. Eu iniciei numa licença gestante de uma professora, da professora Marinilze, que era professora de ciências, que eu sou formada em biologia, e a Neila, que trabalhava junto com a direção, mais uma outra conhecida da secretaria, me convidaram para ir substituir a professora Marinilze. E eu fui substituir a professora Marinilze num ano, e no ano seguinte acabei ficando. Então eu fui professora de ciências, eu fui coordenadora diária, eu fui coordenadora pedagógica e cheguei até a assistência de direção. Toda a minha carreira passei por todos os níveis, né, até chegar à vice-direção da escola. No início, lá em que a gente chamava de Anchietinha, que era ali na Praça da República, nós éramos uma família muito unida. Tanto alunos como professores, nós estávamos sempre em comunhão. Nós tínhamos uma visão maravilhosa de educação, porque nós nos reuníamos, nós conversávamos bastante. Então a gente tinha essa parte da educação como o pilar para tudo na vida, e nós tentávamos passar isso para os nossos alunos. Então nós tentávamos mostrar o amor que nós sentíamos pela educação naquilo tudo que a gente ensinava para eles. E era uma turma deliciosa. Eu cheguei a pegar uma turma de quinta, de sexta, de sétima e de oitava série. Eu os acompanhei desde quando entraram na escola até a formatura no antigo, né, oitava série, que na época era assim. Então aquilo foi uma delícia de você ver o crescimento, o desenvolvimento, o que eles foram adquirindo ao longo dos tempos. E desses alunos hoje nós temos médicos, temos dentistas, temos professores, né? Temos uma gleba grande de atividades desenvolvidas por eles, né? Que passaram pelas nossas mãos, que nós fomos o iniciozinho ali, a abertura da válvula para que eles aprendessem e tivessem um conhecimento maior para chegar se realizarem profissionalmente como são hoje. A diretora, a professora Lualpa, era uma pessoa assim muito centrada na parte educacional e dava para todos nós oportunidade de sentarmos, de estudarmos e de transmitir todo esse conhecimento que a gente tinha em reuniões que a gente... Sabe quando você se reúne para debater os assuntos, e aí a gente ampliava. O que nós tínhamos de projeto numa época que não se falava em projetos, o que nós criávamos de maneiras diferentes para dar aula, né? Então tudo isso nós fazíamos, e muitas vezes uma boa parte do assunto saía ali dentro da salinha dos professores, onde a gente ficava discutindo e debatendo tudo isso. Era muito legal, era muito gostoso, né? A gente saía desde receita de bolo até... Sabe quando você vai por um mínimo, às vezes uma receita de bolo, nós conseguíamos fazer uma aula de ciências, uma aula de matemática, sabe? Quando você cria esses tipos de situações. Então a gente tem bastante coisa assim que nos dá uma saudade imensa de um tempo em que fomos altamente felizes. Para mim, representou a minha vida profissional, a minha carreira, a minha aposentadoria, né? Representou tudo que eu tive de melhor em mim, que eu consegui passar para os meus alunos. Inclusive, nós estávamos discutindo aqui agora, a Mirella estava lembrando de uma época de 1988, em que não existia o bullying, e que nós já, numas aulas de filosofia, porque dei aula para magistério também, numa aula de filosofia, um dia alguém falou que não gostava que se fosse me chamar, não quero que me chame de coisa, ou alguém está me chamando de coisa. Então, como eu estava na aula de filosofia, falei, vamos então discutir o que é a coisa.
O que sentido nós podemos dar para coisa porque a pessoa se sentiu mal de ser chamada de coisa? Então nós fomos analisando filosoficamente a palavra coisa. O que coisa poderia significar para cada uma das pessoas que estavam ali dentro da sala de aula? E no fim, nós chegamos à conclusão que coisa é uma imensidão, que é praticamente imensurável a quantidade de coisa que você pode resultar da palavra e que dependia da maneira como você encarava. Então não havia necessidade de se ficar desesperado, sabe? E as pessoas aprenderam a entender. E olha, em 89, quando a gente não tinha ideia e noção de bullying, a gente já começava a trabalhar isso. É isso que eu falo para você. Além do conteúdo que a gente tinha uma convivência muito boa, tanto entre professores como entre alunos. Eu fui paraninfa de uma infinidade de turmas, sabe? Então a gente se ajudava. Tinha final de semana que a secretaria da escola estava com problema de não dar tempo de fazer toda a parte burocrática para o conselho. Nós íamos trabalhar de sábado e domingo numa boa, sem problema nenhum, com a maior das boas vontades, sem ganhar nada, inclusive porque não pensávamos nisso na época. Então aquilo era a nossa vida. Quando nós fomos para o prédio novo, nós ficamos assim meio assustadas, porque nós éramos um pequeno grupo e 30 salas de aula, então nós tínhamos que aumentar muito a gleba de professores. Mas graças a Deus, graças à nossa união, nós conseguimos também manter o mesmo nível que tínhamos numa escola pequena. Contanto que era uma escola altamente requisitada. E na época tinha aquela regionalização em que só as pessoas que moravam ali próxima é que poderiam estar estudando na escola. Então a gente recebia assim contas de água, de luz, de tudo quanto era lugar, mas aonde? Próximo à escola, porque a escola era um modelo. Olimpíadas de matemática, essas Olimpíadas, tudo eram os destaques, eram os alunos do Anchieta. Então, quando nós fomos para lá, eu acabei sendo coordenadora de área, coordenadora pedagógica e depois na vice-direção, e eu entrava às 6 horas da manhã na escola, porque eu tinha estado também, então eu tinha que entrar às 6 horas da manhã, eu abria a escola com os funcionários para a gente começar a jornada. Ficava sentada, fazia uma relação do nome dos professores para saber quem chegou, porque senão a gente acabava se perdendo, tamanha era a quantidade de gente que tinha ali no movimentação. Então aí a gente descia junto com os professores, botava os alunos dentro de sala de aula, era muito bom, era um respeito enorme e eles sabiam o posicionamento de como a gente era, né? E eles sabiam, então ficava todo mundo em ordem certinho dentro da sua sala. Não tínhamos grandes problemas, não. É que as coisas vão mudando, né? Vão evoluindo e aí a gente dá espaço para outras pessoas também crescerem e elevarem cada vez mais o nome da escola. Demos aquilo que a gente conseguia na hora, era uma dedicação, vamos dizer assim, 24 horas por dia, a gente vivia em função não tinha assim, tempo quente com nada, nós fazíamos o que tinha que ser feito e corríamos atrás de prejuízo. Olha, teve uma época, um fato em que eu estava na assistência de direção e uma das nossas alunas era a polícia militar. Aí ela ligou para mim e falou assim, professora, tem uns alunos num bar em tal lugar. Falei, como? Tá lá com camiseta da escola, viram e denunciaram. Falei, tô indo lá. Ela falou, então, era assim, sabe? Tô indo lá. Mas na mesma hora, não saiu, ela já estava posicionada lá fora, eu fui no meu carro, ela foi no carro da polícia e fomos buscar os alunos para trazer para dentro da escola de volta. Então a gente
corria atrás, nós não queríamos que ninguém se perdesse no meio do caminho. Nós queríamos que todos tivessem um conhecimento, que aprendessem. E eu sempre falei, eu sou brava, eu sou chata, eu exijo porque eu amo o que eu faço e amo quem está nas minhas mãos. Então, vocês hoje podem falar que eu sou chata, não gostar, como não gostavam, tinha uns que não gostavam mesmo, porque eu pegava no pé e chamava atenção. Eu fui criada assim, eu cresci numa geração assim, e no momento era aquilo que tinha, que era o que podia ser feito. Hoje a gente já sabe que não é mais desse jeito, mas na minha época eu fiz aquilo que eu aprendi, aquilo que eu achava o certo e o correto, para que eles tivessem a mesma oportunidade que eu tive de me realizar profissionalmente. E hoje muitos, inclusive essa história da coisa, foi lembrado pela Mirella. E tive também o prazer, você vê, foi minha aluna e foi secretária da Educação do município. Então eu falo que são as alegrias da gente ver os alunos se realizando profissionalmente e dando esse retorno para a gente dessa felicidade de vê-los bem. É isso que importa. A escola era a nossa vida e nós tentávamos fazer da melhor maneira possível para que nós transmitíssemos para os alunos o bom do aprendizado, né? Porque na época eu sou de uma geração em que o conteúdo era primordial. Então ele tinha que saber o conteúdo porque ele pensava em vestibular, ele pensava no prosseguimento para uma carreira, mas além dessa parte, desse contexto de você passar o conteúdo bem passado, porque os professores eram altamente capacitados, nós tínhamos essa parte humana em que a gente entrava em convivência, a gente tomava conta de filho de professor, depois aí os filhos se tornaram alunos da gente, e hoje eu falo que eu tenho o privilégio de, vamos dizer assim, uns 60% dos professores que estão trabalhando hoje, não só no Anchieta, mas na toda a rede municipal e estadual de Sumaré, foram meus alunos. Uma boa parte do que está aqui hoje foram meus alunos. Então, é gratificante você ver que o pouco que você, até me emociona, que o pouco que você deu foi muito, né? Porque eles conseguiram ter vulto, conseguiram se formar, eles conseguiram alcançar os objetivos de vida. E é muito, muito, muito gratificante isso.